Começamos a história e o pau já está atorando, onde uma pá de magos está tentando segurar um ataque de dragões gigantescos no reino de Hyrule. A galera do Conde Kerbeck já estava meio acostumada com essa treta, já que dragão por ali era mato e por conta disso, o histórico da família do Conde era de trocação intensa com essas criaturas. Enquanto eles tentam mandar um golpe fatal no bicho ali acertando a testa do meliante, eis que a lei de Murphy prevalece, mostrando que tudo que está ruim sempre pode dar um jeitinho de piorar. Pois nesse momento o chão começa a tremer e passos pesadíssimos são ouvidos à distância, e quando o dono dos passos aparece por ali, meus amigos, deu pra ver nos olhos dos magos que a vida dos caras se esvaiu e não passava nem Wi-Fi nos que estavam presentes. E quando nos é apresentado o dono dos passos, a gente entende o porquê. Afinal, um dragão gigantesco surge por ali com mais de 500 metros de comprimento. Esse desgraçado é conhecido como Dragão Preto, e ele só apareceu 2 vezes na história de Riddle, esbagaçando com as cidades que ele atacou, então imagine a sorte desse povo que está por ali. Uma verdadeira loteria reversa. A cena então mudou, e vamos ao Castelo Real, onde uma assistente cola na filha do conde, que se chamava Isabel, e avisa que ela precisa procurar refúgio, pois ali é perigoso pra cacete. Porém, a Isabel simplesmente responde na lata, dizendo que isso é inaceitável, pois seu pai e os cavaleiros estão saindo na mão com os dragões, e como filha dele, seria imperdoável abandonar o povo agora, então ela ficará, ainda que isso custe sua vida. A cena corta para uma mina chamada Mônica, e o quarto dela, meus amigos, é um verdadeiro lixão, com um livro pra todo lado, bagunça, parece até que explodiu um furacão por ali. A assistente dela chega com um monte de comida e já vai contando as notícias, dizendo que há 3 meses atrás, a fronteira foi atacada por dragões, e o líder deles era o lendário dragão chamado Worgen. Além disso, parece que uma membra dos 7 sábios, que são considerados os 7 maiores magos do reino, foi quem mandou o bichão de vala, e ela é a membra mais nova, que é conhecida como a bruxa silenciosa, e eu nem consigo imaginar quem é a tal da bruxa, pelo comportamento da Mônica. Mas seguimos. Depois do papo, a Mônica dá uma grana pra moça, que agradece, mas diz que é dinheiro demais, o que até levanta algumas suspeitas sobre ela estar lidando até com coisas ilícitas e tal. Nisso a garota pergunta sobre o que ela faz da vida e qual o seu trampo, ao que a Mônica gagueja e manda sou um especialista em cálculos. Ao que a menina pergunta se seria tipo uma doutora em cálculos, e a Mônica diz que é algo do tipo. Nisso, a menina diz que então os outros doutores em cálculos vieram visitar ela, pois eles falaram que queriam ver ela, dizendo que eram seus colegas de trabalho e tal. E bem, a Mônica começa a tremer mais que vara verde ao ouvir isso, e ao ouvir uma voz masculina na porta, a Mônica sente sua alma praticamente desencarnar, e juntando o pouco de força que ela ainda possui dentro de si, ela se vira lentamente e vê um rapaz junto com outra moça, e tudo que ela consegue, nesse momento, é bater a porta na cara do cidadão. O nome do cidadão pelo visto é Louis, mas a nossa bruxinha detentora de atributos 0 em interação social apenas manda um lololô enquanto tenta manter a porta fechada, ao que o rapaz que força a porta pra abrir diz que é pra parar de dar apelidos engraçados pra ele e ficar chamando de lololô. Nisso a bruxinha apenas cede a passagem e Louis apenas agradece a mocinha que ajudou a encontrar a casa da Mônica, ao que a menina na mais pura elegância e inocência diz que não foi nada, indo embora na sequência, e bem, de toda forma, o estrago já estava feito. Agora sozinhos, Louis a chama de Madame Mônica Everett, chamando-a também de Bruxa Silenciosa, uma das integrantes dos 7 sábios. Nisso, ela usa as habilidades para arrumar o quarto inteiro no piscar de olhos, enquanto nos é narrado que pessoas não conseguem utilizar magia sem recitar encantamentos. No entanto, toda regra possui uma exceção, e a exceção a essa regra é justamente a Mônica, que veio configurada de fábrica com magia no máximo, mas a interação social praticamente 0, e a sua fraqueza, por assim dizer, acabou se tornando sua força. Afinal, não é que ela não precise recitar encantamentos, a real é que os encantamentos dela são silenciosos, pois ela simplesmente não consegue falar perto de outras pessoas. A gente então acompanha um flashback dela no Instituto de Magia, toda travada, tremendo, mal conseguindo falar e até desmaiando nos piores casos, e estando quase que determinada a desistir. Foi quando a mina teve uma ideia genial, um momento de 500 de QI. Se ela não consegue falar na frente dos outros, então por que ela não usa magia sem falar nada?
E não é que deu certo, ela apagou a vela do teste sem dizer uma única palavra, e assim o talento dela cresceu e ela subiu na vida. Depois de toda essa palestrinha, voltamos para a realidade. E o visitante fala para ela: tô vendo que você continua desperdiçando seu talento, colega maga. E na sequência pede a Arin, que é uma espírito superior do vento, para lançar uma barreira para que ninguém ouça a conversa. E aí o Louis vai direto ao ponto, ele precisa de um favor. Ele estava trabalhando como guarda pessoal do segundo príncipe, em segredo, a mando do rei. A Mônica questiona: mas você não é da facção do primeiro príncipe? Ele responde que sim, mas foi encarregado de proteger o segundo príncipe por algum motivo. O que importa é que ele tinha que proteger o príncipe sem que ele soubesse. O tal príncipe Félix está estudando num colégio interno, a Academia Serendia. Para se infiltrar lá, o Louis preparou um broche mágico que rastreia e protege, e assim ele poderia monitorar o cara 24 horas por dia. A Mônica se questiona se ele não tá fazendo perseguição, mas ele diz que é normal seguir quem você protege. Ela fica nervosa, perguntando se o príncipe não ficará bravo se descobrir. Mas Louis, propondo uma solução de milhões, apenas diz que contornar isso é fácil, ou seja, basta o príncipe não descobrir, e caras, o visionário é um gênio. Até a Mônica ficou perplexa perante a tamanha sabedoria do ser que estava à sua frente, como vocês podem perceber. Louis continua e explica que o broche que deu ao príncipe foi passado a ele como se fosse um presente do próprio rei para o seu filho. Só que parece que ele quebrou um dia depois que ele aceitou, algo que deixou o Louis, para dizer um mínimo, completamente pistola. A Mônica então tenta mudar o percurso da conversa e pergunta sobre o segundo príncipe, e o Louis diz que foi até ele, porém, ele apenas disse que não havia acontecido nada e que o broche quebrou por um descuido dele. E dito tudo isso, ele olha para Mônica e questiona se ela entendeu o que ele está tentando dizer. E a Mônica, obviamente, responde que não entendeu porra nenhuma. Ela tem zero percepção social e vamos conversar que o Louis é moleque nessa, hein? Ele explica de forma direta que ele quer que ela se infiltre na academia e proteja o príncipe no lugar dele. E o resultado disso é que a coitada da Mônica já entra em desespero, chora e diz que não vai conseguir. Mas o Louis tá nem aí pros sentimentos dela e apenas diz que como ela nunca aparece nos eventos da realeza, ninguém conhece o rosto dela, então ela é perfeita pra missão secreta e que além disso, o talento dela de usar magia sem encantamentos é ideal para proteção discreta. Ela argumenta que só entrou pros 7 sábios como reserva, mas o Louis não quer saber. Afinal, o rei deu a ele a responsabilidade, o que significa que ela não tem escolha a não ser concordar, e por livre e espontânea pressão excessiva, a Mônica aceita e o Louis relaxa, assim como o gato que não tancou o almoço e foi de cochilos e começa a contar os detalhes do plano. E como vocês podem ver, a Mônica tá absorvendo o conteúdo por osmose, pois parece não entender uma palavra do que ele diz. Ele então conta a história de uma garota órfã que foi adotada pela Condessa Kerbeck e deu a essa menina muito amor, ao que a Mônica fica feliz, pois essa parece uma história feliz. Porém, contudo e entretanto, infelizmente a Condessa partiu dessa pra melhor e por conta disso a garotinha virou empregada da filha cruel do conde e foi forçada a ir pra academia como criada dela, algo que a Mônica entende que foi cruel pra cacete. E quando a Mônica tá se lavando de chorar, é aí que vem o plot twist, pois Louis solta a bomba, dizendo que ela será a pobre coitada em questão, e a Mônica fica em choque, sem reação. Nisso o tempo até passou, a noite chegou e a Mônica continua lá, paralisada. O gato dela, que se chama Nero, tenta animá-la, mostrando suas almofadinhas que ela tanto ama, mas ela tá quebradona por dentro e apenas diz que não consegue proteger o príncipe. E o Nero diz que se ela está tão contrariada, ela deveria fugir, mas a menina diz que isso é simplesmente impossível, pois o Louis iria até onde Judas perdeu as botas se fosse necessário para encontrar ela, e isso não seria nada bom. O Nero então muda a abordagem, começa a tentar fazer a garota enxergar o lado bom das coisas, mencionando que talvez o príncipe seja descolado e tal, e que talvez isso seja bom pra ela, e pergunta se ela nunca viu o príncipe nas cerimônias. Mas a Mônica por sua vez hesita e diz que nunca nem viu o rei, pois ela sempre fecha os olhos de vergonha, e Nero apenas diz que não saber nem o rosto de alguém que irá proteger é no mínimo perigoso. A cena muda e temos então um delírio da nossa protinha, onde um musical falando de porquinhos começa a rolar, onde basicamente é uma conta de matemática, onde ela precisa acertar as respostas, e tudo isso não passa de uma forma da nossa bruxinha antissocial se acalmar, pois ela está nesse momento voando com o Louis, completamente desesperada pelo futuro tenebroso que está diante de seus olhos. Eles então chegam na casa de Louis, que tenta receber sua esposa, mas ela já vai até a Mônica, e percebendo que a menina tá só o pó da rabiola de tão pálida e desnutrida, resolve dar a ela cuidados especiais, tipo comida e um banho. A cena mudou, e depois de um descanso, temos mais um plot twist, pois vemos que a Mônica está sendo zoada justamente pela Isabela, a filha do conde, que se revela na real estar
atuando como uma vilanesca, dizendo que ela tem ensaiado essa entonação todo santo dia. Após isso, ela cumprimenta elegantemente a Mônica, dizendo que seu nome é Isabella Norton e que é a primeira vez que ela a vê, chamando-a de grandiosa bruxa silenciosa, mencionando que ela agradece profundamente em nome de seu pai e seu povo por derrotar aquele dragão. Lois então pergunta quando é que ela irá cumprimentar a Isabella e Mônica até o faz, ali ou mais ou menos tenta, pois ela é tímida pra cacete, ao que a Isabella diz não se incomodar com isso, afinal, ela sabe muito bem como sua querida irmã Mônica é uma pessoa forte e corajosa. Nesse momento, voltamos então para o momento da batalha, onde Isabelle agradece a Agatha por trabalhar por sua família todos esses anos e que por conta disso ela está removendo-a de seu cargo, mas Agatha recusa, dizendo que servirá ela para todo sempre. Nisso o moleque chega por ali e menciona a sua tia Agatha, que é a bruxa que veio da capital, capotou o Corsa do Dragão Preto e por conta dela não houve nenhuma fatalidade. Porém, nesse exato momento, uma chuva de dragões aparece por ali. Afinal, já que eles perderam seu líder, pelo menos irão causar o máximo possível de confusão na cidade. Porém, só que não, pois a nossa bruxinha não é apenas forte, ela é forte pra cacete. E como resultado, ela acaba com a raça desses desgraçados também. É revelado que a Mônica é a usuária de magia silenciosa. Essa é a grande vantagem dela. Humanos não conseguem controlar mana sem encantamentos, mas essa gênia tornou o impossível possível. E aí, a Mônica simplesmente elimina todos os dragões que estavam atacando a cidade. E esse momento é belíssimo, pois nos é narrado mais uma vez a forma que a nossa protagonista incrível desenvolveu o encantamento silencioso, enquanto ela sumona uma espécie de portão no céu, que faz simplesmente chover magia e acabar com todos os dragões alados que estão por ali. Carai, essa protagonista é insanamente legal, algo que eu, a Isabelle e até você, caso não esteja morto por dentro, conseguiu reconhecer. Isabelle menciona que ficou sabendo que ela entrará na Academia Serendia e que para que ninguém suspeite da sua irmã mais velha, ela será o verdadeiro diabo na Terra, de tanto que irá provocar ela e ser maldosa com ela. E isso até é meio controverso, mas enfim, até o nosso mano Nero sabe que isso vai ser uma loucura. A cena muda e vemos agora um sonho da nossa bruxinha Mônica com o seu pai, onde ele dá uma fita métrica e ao receber esse presente, ela sai medindo absolutamente tudo pela casa, toda felizona, e mentaliza que ela carregou aquela fita por muito tempo, até os números dela se apagarem. Afinal, o mundo está cheio de números, assim como os próprios humanos, e que segundo os ensinamentos de seu pai, nossos corpos são feitos com enormes quantidades de números. Após ela mandar ver no Mimir, ela acaba acordando, onde vemos que ela está numa carruagem e se dá conta de que está a caminho da academia para começar a sua missão. A cena então corta e já estamos na academia, onde a Isabelle está dando um show de carteirinha, reclamando que não vai dividir o quarto com a Mônica, pois não deveria se misturar com a gentalha, enfim. O cidadão da academia apenas olha para a situação em desespero, achando que erraram ao pensar que a Mônica era parente dela, mas a gente sabe que na real foi a própria Mônica que disse que não conseguiria dividir o quarto com ninguém. Ao que a Isabelle, então no seu papel de vilanesca, diz que iria resolver o problema. E de volta à academia, na frente de todo mundo, ela faz um escândalo, o que faz o funcionário implorar para que ela se acalme, garantindo que vai dar um jeito. A Isabelle, com todo o desprezo do mundo, diz que o sótão serve para Mônica, mas como o funcionário fica pensando num lugar vago, ela manda a real. Se não tiver espaço, pode colocar a garota até no estábulo, que ela não vai se importar nem um pouco. E a Mônica, claro, fica chocada com a maldade dela. O funcionário sai correndo para ajeitar tudo e a Isabelle olha pra Mônica e dá aquela piscadinha marota. Agora, a gente muda de cena mais uma vez e vai pro conselho estudantil da Academia de Serendia, onde o tesoureiro, um tal de Aaron, está sendo julgado por meter a mão grande nos registros contábeis. O secretário do conselho, que se chama Elliot, viu que a treta já excedeu mais de 30 vezes. A responsável pela loja, que se chama Bridget, pergunta se a roubalheira incluiu o orçamento geral, e o encarregado de assuntos públicos, que se chama Neil, confirma que o desvio pode chegar a 50 vezes. O presidente do conselho, que é ninguém menos que o nosso príncipe Félix, informa pro Aaron que ele foi indicado pro conselho por recomendação do avô do próprio presidente. Félix diz que teme que depois desse rolo todo, o avô dele perca a confiança no pai do Aaron. O tesoureiro entra em pânico, se perguntando quem vai arcar com os custos, e Félix joga na cara dele que a burrice dele vai manchar a reputação do Conde Style. E aí, meu amigo, o Aaron perde a linha e parte pra cima do Félix, mandando ele calar a boca e o chamando de cachorrinho do Duque. Mas antes que eles se jantem na porrada, o Cyril, outro membro do conselho, intervém, lançando um feitiço que congela o Aaron no lugar e avisa que o desrespeito ao presidente pode ser punível com a morte. Cyril se desculpa com o Félix por se meter, mas o príncipe agradece a proteção e avisa pro Aaron que ele ficará confinado até a ordem de expulsão oficial chegar, deixando o tesoureiro em choque. A
A gente volta pra Isabelle, que está meio triste porque ia ficar perto da Mônica pra tomar um chazinho e tal, mas a missão não permite. Nisso, elas veem os membros do conselho levando o Aaron preso, enquanto ele grita que não fez nada. A Isabelle menciona que conhece o Aaron e os outros membros de algumas reuniões, menos o de cabelos prateados, porém ele deve pertencer à nata da sociedade, visto que possui a insígnia do conselho estudantil, então deve ser um nobre. E a Mônica, ao ouvir isso, apenas pensa que a trevozinha ali certamente seria melhor do que ela para missões secretas. A cena então muda e na sequência vamos para a aula da Mônica, onde o professor Victor a apresenta para a turma como a nova aluna transferida. Ele pede para que ela se apresente, mas a coitada trava de nervoso. O professor pede para que ela se endireite, lembrando que ali é uma academia de prestígio cheia da elite do país. Mônica lembra de como sofria bullying dos colegas e não consegue falar uma única palavra, até que o professor a manda sentar. Enquanto os alunos fofocam, uma estudante chamada Lana se aproxima e pergunta por que ela usa o cabelo com tranças, e a Mônica, sem jeito, diz que não sabe fazer outro penteado. Lana percebe que as outras meninas estão falando delas, o que deixa a Mônica super envergonhada, mas a Lana não recua e continua perguntando coisas. Dessa vez ela quer saber de onde ela veio, e ao saber que é de Lianak, uma cidade litorânea na fronteira, ela fica toda animada. Ela pergunta o que tá na moda por lá, mas meus amigos, como é que a nossa bruxinha reclusa seria capaz de responder essa pergunta? Ela só diz que não entende muito dessas coisas e se desculpa mais uma vez. Lana, mostrando uma determinação de milhões, então se aproxima e conta que está bombando na capital é aquele batom que ela está utilizando, o que deixa a Mônica curiosa, e as patricinhas da sala, linguarudas pra um cacete, comentam que a Lana tá se exibindo pra Mônica por ser rica, mas a Lana nem liga e simplesmente ignora. Ela então pega o cabelo da Mônica, desfaz a trança e pede para ela não se mexer, e a nossa protinha fica em parafuso de ansiedade, mas acaba concordando. Lana então faz um penteado novo nela e diz que é fácil e que ensina para ela depois. Quando a Mônica se olha no espelho, ela fica maravilhada e percebe que nem agradeceu a garota. E depois da aula, a Mônica fica vagando pela academia, morrendo de medo de ser vista e tentando evitar os outros alunos a todo custo, mesmo sabendo que ainda assim ela precisa proteger o príncipe. E quando ela até pensou em desistir, acabou se lembrando do castigo do Louis e declarar para si mesma que vai dar o seu melhor na missão, o que acaba chamando a atenção de alguns alunos que estão por ali. Ela corre para um lugar vazio, pega um pouco de comida e se pergunta se aquilo ali vai ser suficiente ou não. Ela então vai para o lugar mais calmo possível e dá de cara com quem, meus queridos? Sim, com o príncipe Félix. Ela recua na hora para procurar outro canto, sem saber que ele era ele, e é aí que o Elliot a pega no pulo, dizendo que ela caiu na armadilha. Ele pergunta se o que ela tem na mão é uma arma, mas ela diz que é a comida dela. Ele não acredita, achando que ninguém guarda comida no bolso, e a arrasta para a diretoria. A Mônica entra em pânico, acaba caindo no chão e derruba justamente a comida dela e sente dor pelo jeito que foi segurada. Félix manda o Elliot soltá-la, mas o secretário insiste que ela tá trabalhando com o Aaron, ao que o príncipe o manda fechar a matraca e o Elliot finalmente a solta. Félix se aproxima e diz que ouviu falar de uma aluna transferida e pergunta se é ela. Ela, toda envergonhada, confirma que se chama Mônica. Félix diz pro Elliot que ela não é cúmplice de ninguém e é só um esquilinho que se perdeu. Ele pega a noz do chão, entrega pra ela e pede desculpas. Enquanto a Mônica tenta agradecer, ela percebe um vaso caindo na direção do príncipe e usa sua magia para desviar o objeto, enquanto o príncipe se atira nela para salvar e Elliot corre para investigar. Félix pergunta se ela está bem, mas a coitada desmaia com tanto contato e sonha que está sendo sequestrada e torturada. Ela então acorda em pânico com a Selma, da comissão de saúde da turma dela, perguntando se está tudo bem. Depois de ser examinada, ela volta pro seu quarto, exausta, e o Nero, o gatinho dela, vem ver como foi o dia dela, e a Mônica só responde que para ser chamado de péssimo, ainda precisaria melhorar um pouco, desabando de chorar de desespero. Nero então a consola, dizendo que ela não precisa desanimar e pode tentar de novo e tal, sugerindo até que ela use magia para pregar algumas peças nos outros, mas a Mônica diz que usar magia de manipulação mental para essas coisas pode causar perda de memória ou delírios, e o Nero fica com medo e a incentiva a superar isso, e ela lamenta não ter conseguido nem agradecer as pessoas que foram gentis com ela direito, mas o gato diz que vai cuidar disso pessoalmente. A Mônica fica surpresa e é aí que o Nero se transforma num humano e pergunta o que ela achou.
A nossa bruxinha quase tem um troço gritando de medo e implorando para que ele volte a ser gato. E ele, na brincadeira, apenas pede para ela dizer obrigado. Porém, Nero para com a zoeira ao perceber que tem uma pessoa suspeita do lado de fora. A Mônica olha e vê que tem um estranho rondando por ali. Nero suspeita que o alvo é o príncipe e sugere que eles o sigam, mas a Mônica, utilizando sua magia, mencionou que já viu aquele cara antes. A cena mudou e temos um flashback dela lembrando de seu pai, onde ela perguntava para ele se após ele terminar o cálculo que estava realizando, a pesquisa também terminaria, e ele respondeu que não, aquilo era só o primeiro passo e que ao final essa pesquisa também poderia se mostrar inútil, e inclusive talvez ele nem a termine até o final de sua vida, algo que ela não entendeu muito bem. Afinal, ele se esforçava tanto. Voltando para o presente, ela está arrumando o cabelo e questionando ao Nero sobre o que seria algo útil para ele. E ele responde filosofia, se achando o gato com um QI de 500 e tal, só por conhecer essa palavra, pedindo para ela o elogiar, e ela entrando na dança acabou elogiando. O gato então cai na real e diz que isso é útil. No caso, os elogios dela, segundo ele, são úteis, pois eles o deixam feliz e quentinho por dentro. Eita, momento overdose de fofura. Ele continua e diz que na real também não tem importância se divertir com algo supostamente inútil. A vida também é formada por inúmeras inutilidades e a Mônica só pensa que já está sendo um esforço descomunal apenas para se manter viva. Se divertir com algo potencialmente inútil já está em outro nível. Porém, esse momento desbloqueia a continuação do raciocínio de seu pai, onde ele diz que quanto mais difícil for um desafio, mais divertido ele será, e ela percebe que precisa se desafiar. No dia seguinte, ela vai para a aula e tenta falar com a Lana. A amiga fica surpresa com o visual da Mônica, que tentou copiar o penteado do dia anterior, mas falhou miseravelmente. Ela entrega uma fita pra Lana como agradecimento, mas a amiga diz que não precisa. Mônica então pede pra Lana ensinar o penteado de novo, só que a forma como ela está se comunicando é tão catastrófica que chega a ser hilária, e isso faz com que a Lana caia na gargalhada e a manda sentar. E enquanto ensina, Lana conta que o pente é feito à mão por um artesão e decorado com pedras preciosas. De repente ela para, dizendo que suas histórias são chatas e que por isso ela fala tanto. Mônica fica nervosa de novo, dizendo que as histórias dela também devem ser chatas, já que só falam de números, algo que faz Lana rir e, por consequência, as duas acabam rindo juntas. A Mônica se olha no espelho e fica encantada com seu visual. A posição da trança, o ângulo, a quantidade de cabelo, tudo fazia diferença, mas a Lana diz que essas coisas não se medem com números, mas se medem com sentimentos, algo que provavelmente a nossa protinha não entenda muito bem. Ela então manda a Mônica desfazer e tentar de novo, e a nossa prota fica com dó de estragar o penteado, mas a Lana fica brava, dizendo que ela nunca vai aprender se não fizer sozinha. É nesse momento que o Elliot entra na sala, surpreendendo todo mundo, menos a Mônica, que se esconde na hora. Ele a encontra e diz que ela sempre se parece com o esquilinho assustado, e ela toda vermelha diz que ela é uma humana, e ele manda ela ficar quieta e segui-lo. Eles vão para a sala do conselho, onde o Félix se desculpa por chamá-la de repente e se apresenta como o presidente. Mônica fica surpresa ao pensar que a pessoa que ela conheceu ontem era justamente o príncipe, e mesmo estando nervosa pra caramba, ela o agradece e o príncipe se questiona se fez algo para ser agradecido, ao que ela responde que é pelas nozes e pela sala da enfermaria, e ele apenas pede para que ela não se preocupe com essas coisas. Ela então pergunta por que ele fugiu do dormitório na noite anterior, o que deixa o Elliot pistola, pois é a primeira vez que ele ouve falar disso. O príncipe dá uma desentendida e pergunta sobre o que ela está falando, mas ela, mesmo nervosa, explica que viu da janela do quarto dela. Ele continua e diz que talvez seja alguém suspeito, perguntando se ela lembra das características, mas ela responde que ele estava de capuz, então ela não conseguiu ver direito o rosto dele, só que o porte físico era idêntico ao dele. Félix argumenta que muita gente tem o porte dele, mas aí, meu amigo, a coisa ficou feia pra ele, pois a nossa bruxinha matemática apresenta provas e evidências de que era ele mesmo através das proporções geométricas dele, e após apresentar uma verdadeira tese de doutorado sobre a proporção áurea, ela sente que simplesmente se excedeu e pisou na bola, e o Elliot pergunta se essa palestrinha prova o que a esquilinha disse, e o Félix apenas confirma, informando que não houve nenhum progresso. E o Elliot apenas resmunga, dizendo que se o Cyril descobrir
descobrir sobre isso, irá desmaiar. Félix diz que estava certo sobre a Mônica ser só uma esquilinha que não faria mal a uma mosca, afinal, se ela fosse uma assassina, não teria hesitado em atacá-lo quando estavam sozinhos. Elliot então pergunta sobre o vaso de flores que caiu neles, e Mônica acha que aquilo ali foi um acidente, mas Félix explica que tudo começou com a fraude do tesoureiro. Para pegá-lo, eles decidiram trancá-lo no dormitório. O Aaron deu a entender que tinha um parceiro, então o Elliot armou uma armadilha no quintal. A Mônica fica em choque ao perceber que para eles ela era a suspeita de ser uma assassina, imaginando o Luis dizendo que ela sempre consegue as coisas de maneiras inesperadas. Elliot então vira para ela e pergunta se ela é parceira do Aaron, e obviamente ela nega. E aí vem a reviravolta que ninguém esperava. Ele pede pra ela encontrar o verdadeiro parceiro e a Mônica, obviamente assinando um cheque em branco apenas pra se safar sem nem processar o que está dizendo, apenas responde que promete que vai ajudar. E com isso Félix diz que vai deixar o caso com ela. A cena muda e vemos que o que sobrou da Mônica está no quintal, chorando horrores com o que aconteceu, enquanto Nero diz que ela basicamente virou uma guarda-costas pessoal e pergunta se ser considerada uma assassina é um problema, deixando nossa bruxinha ainda mais chocada. A nossa bruxinha continua chorando, desesperada para voltar para sua cabaninha ali, se sentindo no lixo completo. O Nero, seu gato, pergunta se ela quer a patinha dele, e depois que ela concorda, ele sobe nela e começa a dar o papo reto. Ela precisa encontrar a pessoa que tá mirando no príncipe. Com isso, ela vai até o local onde o vaso caiu e conta pro Nero que foi ela quem salvou o príncipe usando a magia do vento e que o vaso foi jogado de cima. A cena então muda e agora a nossa prota está dentro da escola e enquanto sobe as escadas, encontra um grupo de garotas fazendo bullying com uma menina chamada Selma por causa do amor intenso que ela sente por Aaron, o tesoureiro que vai sair da escola por, entre aspas, doença. Sim, foi exatamente essa desculpa que deram para que ele saísse da academia sem ele de vala. Mônica, vendo essa cena toda, trava, até que a Lana, sua nova amiga, chega por trás e a incentiva a subir com ela. E a Lana, toda educada, pede licença, enquanto uma das valentonas, que se chama Caroline, olha pra elas e solta um ora, se não é a Lana, da família de novos ricos do barão, mencionando que ela precisa melhorar os modos, mas a nossa amiga não deixa barato e retruca que bloquear a escada pra fofocar é que é falta de educação. Ela pede pra Caroline dar uma licencinha, mencionando que até uma vaca que fugiu se mexe quando o dono puxa as cordas. Rapaz, essa frase deixou a Caroline pistola, que por conta da irritação foi pra cima da Lana, porém, essa interação nada amigável acabou não ironicamente atingindo a nossa protagonista, que descendo a escada abaixo apenas se preocupa em uma fração de segundos com o fato de que ela não pode usar suas magias por ali, porque ela iria chamar muita atenção. E tentando achar uma solução, o melhor que ela consegue foi deixar a escada plana, para que ela possa deslizar sem se esbagaçar por completo, e assim o fez. Porém, durante o seu deslize, ela acabou colidindo com Cyril e apenas pede desculpas por isso. Cyril pergunta se ela se machucou, mas ela só se desculpa de novo por tê-lo incomodado. Ele estende a mão para checar e nota que ela teve apenas um leve vermelhidão ali na testa. E a Mônica fica surpresa que ele não está bravo e sente uma mana fria saindo dos dedos dele. Lana se aproxima e o Cyril pergunta sobre a confusão. Caroline e suas amigas chegam, mentindo na cara dura, dizendo que foi a Lana quem empurrou a Mônica. E Lana, fudida da cara, insiste que foi a Caroline. Mas a mentirosa continua dizendo que os novos ricos são audaciosos demais. Mônica então olha pro Cyril e pensa: quando uma pessoa rica e de status declara que alguém é mau, isso se torna realidade, se lembrando de um incidente antigo, e decide defender a Lana, dizendo que ela mesma tropeçou por descuido e sai correndo deixando a Lana chocada. Depois, ela vai até a sala de onde o vaso foi jogado e encontra uma garota tocando piano. Ela pede licença para olhar a varanda e vê 3 plantas e um vaso vazio. Ela sobe no vaso para olhar para baixo e confirma que foi dali que o ataque aconteceu. E enquanto se apoia, ela percebe que suas mãos ficaram sujas. Nesse momento, a outra garota termina de tocar e diz que precisa fechar a sala. E Mônica pergunta se ela tem a chave, mas a garota explica que para reservar o lugar é preciso preencher um formulário e entregar na sala dos funcionários, e essa informação certamente tem valor. Nisso a cena muda e vemos o príncipe Félix, que pergunta a Elliot se a Mônica o agrada, mas ele responde de forma nada gentil, mencionando que não, pois dá pra ver como ela não faz parte da nobreza. Porém, graças a ela, pelo menos eles conseguem se manter sem chamar atenção para suas próprias ações.
Felix, ouvindo tudo isso, apenas diz que ele apenas prefere que o Duque Clockford não interfira, mesmo que ele seja chamado de cão do Duque, mencionando também que o que realmente importa é que seria um grande problema se pensassem que ele é incapaz de resolver um caso desse nível. Nesse momento, a Mônica chega e o Felix a recebe perguntando se ela já fez algum progresso, e ela, então, diz que já sabe quem é o culpado, e quando eu estava apenas indo, pensando que ela estava apenas indo com a informação, nossa geniazinha já estava voltando com a resolução, mas vamos lá. A cena corta para Selma, sendo intimidada de novo, e Elliot chega na sala e pede para ela o acompanhar. No escritório do Felix, ele a confronta sobre os dois incidentes, a placa que caiu e o vaso de flores, informando que a Mônica disse que ela foi a responsável por ambos, e isso deixou nossa Mônica em maus lençóis. A nossa bruxinha então começa a explicar sua dedução, mencionando que o vaso foi jogado de uma varanda à ala leste e que todas as varandas ali têm flores. Ela começa a usar a matemática de novo, mas fica envergonhada quando o Felix pede para que ela pule essa parte. Então, encurtando a conversa, ela menciona que o ataque veio do quarto andar e que ela tinha voltado da sala de música na mesma hora, mas Selma se defende dizendo que só foi regar as plantas. Mônica então aperta o cerco, explicando que não há muita diferença de altura entre elas e que o parapeito da varanda é alto demais para alguém cair por acidente. Além disso, havia também um vaso virado e ela pergunta para Selma se ela acha que a pessoa subiu nele, e a menina, nervosa, diz que ele simplesmente estava lá. E aí vem o checkmate. Mônica nota que a Selma está usando luvas hoje, mas quando a conheceu na enfermaria, reparou na maciez e brancura de seus dedos, e o motivo de não usar luvas naquele dia foi para não sujá-las ao mover o vaso, e para finalizar, ela diz que encontrou um par de luvas sujas no lixo, bordadas com iniciais do nome dela, e bem, após a nossa prota incorporar o próprio Sherlock Holmes com todas essas descobertas, a Selma ficou sem saída e admitiu que foi ela. E como já não havia mais nada a ser ocultado, ela confessa tudo: o vaso, a placa e a fraude no orçamento do conselho. Além disso, ela enganou o Aaron e implora para que tenham compaixão e não tirem dela, pois ela não tem mais nada. Selma sai com o Elliot e a Mônica pergunta ao Felix o que vai acontecer com ela, e ele apenas responde que ela cometeu traição real e que toda a família dela será executada, o que deixa a Mônica super preocupada. No entanto, Felix tinha outra solução. Ela seria retirada da escola alegando doença. De repente, a Mônica olha para os papéis da contabilidade e seus olhos brilham por ver tantos números. Porém, com suas habilidades sobre-humanas para cálculos, ela começa a explicar que tem coisas ali que não estão batendo. Ele, surpreso, pergunta se ela sabe ler registros contábeis e ela confirma que sim, dizendo que é uma consistência formada ali para que os números combinassem e que isso não era bonito. Ele então resolve testar a sorte e a convida para ajudá-la a corrigir os registros, e ela se sente nas nuvens com a proposta. Afinal, poderia finalmente entrar em contato com seus amados números. E bem, com a aceitação dela, ele então a nomeia como a nova tesoureira do conselho estudantil, e ela apenas cai dura com o quão longe essa situação escalonou. A cena mudou e ela acorda no seu quarto em choque. O Nero tenta animá-la, mas ela só consegue dizer que virou a tesoureira. O gato acha que isso vai facilitar a missão dela de proteger o príncipe, mas ela se joga na cama e continua a chorar. E enquanto isso, temos um flashback do momento em questão. Enquanto estavam no escritório do Felix, o príncipe contou pro Elliot que enquanto ele esteve fora, a esquilinho ali revisou os últimos 5 anos de contabilidade em apenas 2 horas. Quando o Felix pediu a opinião dela, ela, mesmo hesitante, soltou o verbo, pois ficou chocada com a negligência notável na gestão de tanto dinheiro, e o Cyril, que também estava lá, ficou pistola e a chamou de degenerada com o jeito que ela falou com o príncipe, o que deixou a Mônica morrendo de medo. E de volta ao presente, ela se disse que quer voltar para sua cabaninha nas montanhas o mais rápido possível. A cena mudou mais uma vez, e agora vemos o Cyril, furioso com a decisão do Felix, mas ao revisar as correções que a Mônica fez, ele fica completamente atônito com a genialidade dela. Só que a forma como ela escreve o fez pensar em algo, e isso deixa tão abalado que ele simplesmente decide largar tudo e ir pra casa. No dia seguinte, na casa da Isabelle, ela grita com a Mônica e quebra xícaras para manter o papel de dama malvada, atraindo a atenção das outras garotas. E depois do showzinho, ela parabeniza a Mônica pelo novo cargo e pergunta se ela mudou o penteado. Mônica conta que uma garota da turma fez, e Isabelle adora e pede que sua empregada faça igual, mas a empregada diz que damas malvadas não usam o mesmo penteado da garota que elas maltratam. Mais tarde, na
aula, a Lana se aproxima da Mônica e pergunta se ela foi mesmo nomeada tesoureira, ao que ela se desculpa pelo incidente na escada, dizendo que a Caroline foi a culpada e que ela foi a vítima, e a Lana nota que o penteado da Mônica se desfez e diz que precisa refazê-lo. De volta ao escritório do Félix, ele pede ao Cyril para ensinar a Mônica as tarefas de tesoureira a partir de hoje, e Cyril, surpreso, concorda. Mônica se pergunta por que o próprio Cyril, mas é porque ele era o tesoureiro antes de se tornar vice-presidente. E sozinhos em um escritório, Cyril explica que o trabalho é pesado no início e no final do mês. Nesse momento, a Mônica espirra, e ele, achando que a sala está fria, abre uma janela e lhe dá um cachecol. Ela pensa que o lugar parece frio porque ele está liberando energia e pergunta se aqueles são os documentos que ele revisou. Ele diz que o conselheiro dele, o Sr. Thornley, cuidará disso, e Mônica então se desculpa por adicionar mais trabalho a ele, mas o Cyril diz que era apenas um trabalho que precisava ser feito. Ele pergunta por que ela está tão tensa, dizendo que ela ganhou a confiança do príncipe por sua competência e que seu trabalho foi excepcional, então ela deveria estar com a cabeça erguida, porém ela se desculpa de novo, dizendo que ela não consegue ter orgulho disso. Então, o Cyril menciona que ele odeia a frase "não consigo" e explica que investigou o incidente da escada, interrogou os alunos e descobriu que a culpada foi a Caroline, que recebeu um aviso severo e terá que pedir desculpas por escrito, mencionando também que o comportamento evasivo dela atrasou a descoberta da verdade e ela apenas se surpreende com o fato de ter pessoas boas e que se importam entre os nobres. Ele pergunta se ela está ouvindo, mas ela começa a gaguejar e ele começa a pressionar, pedindo para falar com mais clareza, e a nossa protinha quase dá tela azul de nervoso. Em mais uma mudança de cena, agora à noite, Cyril exclama que ajudar a Mônica o atrasou pra cacete, pois ele precisa entregar aqueles documentos de contabilidade ao Sr. Thornley rapidamente. Porém, a forma como ele menciona isso demonstrou ser no mínimo suspeita. E qual o motivo para isso? Bem, descobriremos apenas no próximo episódio, pois esse já chegou ao fim. E aí, vocês estão gostando desse anime e curiosos pela continuação? Deixe aqui nos comentários que vocês querem a continuação, senta dando um like no hype para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas partes.